orquestrar alguma coisa com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Isso é coordenado por alguém? Existe o gabinete do ódio, como a deputada do PSL, a Joyce Hasselmann, já ventilou, já fez um mapa de quais funcionários do Planalto que atuam com isso. O que o senhor sabe sobre o funcionamento desse gabinete do ódio? Acho que era importante dizer também que no início da composição do governo se pensou em montar uma estrutura paralela dentro da SECOM, ou que seria uma BIM paralela, e o general Santos Cruz impediu isso e o fez cair. Isso seria uma ideia do Carlos, inclusive, né? Conta um pouco desse gabinete. Olha só, como eu disse, houve e ainda há, Brasil afora, um movimento orgânico muito grande, de pessoas que apoiam e tal. A coisa perdeu um pouco o caráter político e virou mais uma coisa meio futebolística. Então, hoje isso parece mais torcida organizada de futebol do que outra coisa qualquer. Então, você tinha na Paraíba várias pessoas que se uniram e criaram Direita Paraíba, vários grupos, Paraíba Direita e tal, vários grupos desses. Mesma coisa no Ceará, mesma coisa em Minas Gerais e tal. Isso foi orgânico. Sim. Só que todas essas pessoas, pelo menos a maioria delas, acabou por gravidade, e é natural que isso acontecesse, tendo como referência os dois filhos mais atuantes, o Carlos e o Eduardo. Então, como eles são filhos do presidente da República, o que eles dizem, os outros dizem amém. Então, tanto o Carlos como o Eduardo mentiram que eu tinha traído o pai deles, né? E a história nunca fez. Qual foi a traição? Mas, Bibiano, o que eu quero saber é se tem pessoas do governo, da Secretaria de Comunicação... Lá. Então, o que aconteceu? Por um exemplo, o Tércio, é um rapaz da Paraíba... Tércio trabalha na SECOM, não é? E foi um entusiasta desses... Ex-assessor do Carlos Bolsonaro. Não, estou indo atrás. Ele sozinho na Paraíba, acho que, não sei se João Pessoa ou Campina Grande, ele sozinho começou a fazer, criou lá Bolsonaro opressor, aí fazia uma movimentação, talentoso naquele trabalho, aí o YouTube, sei lá, o Facebook, derrubar. Eu sou um cara analógico, eu não sou digital, eu não vivo essa loucura. Eles podem me atacar o quanto quiserem, que para mim não estou nem aí. Então, esse rapaz, o Tércio, foi um rapaz que despontou pelo talento que ele tem nesse trabalho. E aí o que aconteceu? O Jair o importou, eu não sei se por sugestão do Carlos, trouxe ele para o Rio de Janeiro, ele passou a morar num apartamento alugado ali perto de onde o Jair morava, na Barra. Ele recebia pelo gabinete do Carlos. Aí ele acabou sendo contratado pelo gabinete, e o que ele fazia para o gabinete efetivamente? Nada, ele fazia campanha. Depois foi levado para o Palácio e aí criou-se o que se chama de gabinete do ódio, que é comandado sim pelo Carlos. Essas pessoas morrem de medo do Carlos e fazem o que ele manda fazer. Então nós vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos com a entrevista com o ex-ministro Gustavo Bebiano. Um instante, fique aí. Pode voltar depois para o negócio da Bíblia. Estamos de volta com a entrevista com o ex-ministro Gustavo Bebiano. Bebiano, na pergunta anterior, a gente tinha falado sobre o gabinete do ódio, mas também sobre uma tentativa frustrada de se criar uma espécie de ABIN paralela. Eu queria que você contasse de uma maneira concisa esse episódio, como ele foi e como ele desgastou o senhor e o general Santos Cruz. E você caracterizou o filho do presidente Carlos Bolsonaro como alguém com problemas psicológicos. Isso é uma frase bastante forte. Que evidências o senhor teria disso que o senhor falou? Acho que as evidências são notórias, né, Vera? Mas eu não sou psiquiatra, nem o senhor. Eu também não, hein? Então. Mas o comportamento dele mostra uma instabilidade muito grande, um nível de agressividade, na maioria das vezes uma agressividade despropositada, não é muito grande, aquilo não é normal, ele deveria procurar um tratamento. Em relação ao gabinete do ódio, foi isso aí que nós começamos a alertar o presidente, dizer o seguinte, olha, a fabricação dessas notícias falsas, isso tudo, isso não pode estar dentro do Palácio, isso pode dar um impeachment. O senhor que tem tanto medo de impeachment, vai deixar que isso se instale aqui, mas a pressão que o Carlos Bolsonaro faz é tão grande e o presidente não consegue se contrapor ao filho. Ele não consegue, é como aquela criança que quer um presente no shopping,
não ganha e sai rolando pelo chão, esperneando, e o pai não tem pulso suficiente para dar um basta naquilo. Então é mais ou menos o que acontece. Por quê? Um belo dia o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de 3 agentes, que seria uma ABIN paralela, porque ele não confiava na ABIN. O general Heleno foi chamado, ficou preocupado com aquilo, mas o general Heleno não é de confrontos, e o assunto acabou ali com o general Santos Cruz e comigo. Nós aconselhamos ao presidente que não fizesse aquilo de maneira alguma, porque é muito pior que o gabinete do ódio, aquilo também seria motivos para impeachment. Eu não sei, depois eu saí, se isso foi instalado ou não. Seria para quê? Para fazer gravações clandestinas? O que faria exatamente essa ABIN paralela? Mas imagino que seja para ataque de adversários, montagem de dossiês, né, atacar Mas qual era o argumento? políticos, jornalistas. Quando foi apresentada a proposta, teria uma finalidade. Foi apresentada a proposta, qual era o objetivo? É porque eles não confiam em ninguém, Cátia. Existe uma paranoia ali familiar de não se confiar em ninguém. Então, não se confia. No fundo, ele não confia no general Heleno. No fundo, ele não confia no general Ramos. No fundo, ele não confia no general. Ele não confia em ninguém. Como o presidente reagiu quando essa ideia foi levada a ele? O que ele disse? De forma passiva, né? Assim, desviando, não enfrentou o assunto. E a coisa foi sendo cozinhada, né? Depois o Carlos queria que contratasse o primo dele também, de qualquer maneira, um DAS-6, o general Santos Cruz também bloqueou, e isso aí foi o ponto de início pelo ódio, né? Pelo general Santos Cruz. As pessoas, eu não sei se tem aqui gente nos assistindo, que façam parte dessas milícias virtuais, o dia que vocês souberem quem é Carlos Bolsonaro e a covardia que vocês fazem com pessoas sérias que efetivamente ajudaram o presidente da República a chegar lá e que querem bem ao presidente da República, vocês vão ficar com muita vergonha. Essa ABIN paralela chegou a operar, ministro? Isso é importante. Essa ABIN paralela chegou a operar? Não sei, porque logo depois eu saí. Tiago, por favor.